Oi pessoal, eu vou fazer esse vídeo aqui para ajudar, porventura, quem tem alguma dúvida em relação à metodologia de estudos, tá? Se isso ajudar alguém, vou ficar muito agradecido. Bom, antes de começar a falar a respeito das aulas, das revisões, eu gostaria de frisar que o mais importante de tudo é realmente ter constância, uma determinação sui generis e um foco, né? Porque será uma maratona de estudos. Então, apesar de que aí você pode dar um sprint final, né, nos seus estudos, a base é consolidada com estudo todos os dias, ao longo de um determinado tempo, seja 1 ano, 2 anos. E é muito importante essa questão de estudar todos os dias. Em relação às aulas, né? As aulas são muito importantes, porque é naquele momento que você vai entender de fato a matéria. E por entender, eu quero dizer não decorar, memorizar, porque decorar e memorizar vai vir com o tempo. Pode demorar 5 meses, pode demorar 8 meses para você decorar algum conceito. Mas o entendimento, às vezes, se você perder a explicação da aula, às vezes você não consegue recuperar mais aquele entendimento. Então é muito importante ficar muito atento nas aulas, não perder nenhuma explicação fisiopatológica, que ajuda muito na memorização. Aí tem a polêmica, né, de anotar ou não a aula. Bom, anotar a aula para mim me ajudava a me focar um pouco mais na aula, mas vai de cada um, né? Se você se desfoca muito ao anotar a aula, prefira simplesmente ver a aula e sempre se questionando se está entendendo, se está absorvendo todo o conteúdo. Beleza. Aulas são um pilar fundamental. Eu não iria fazer uma prova, qualquer que seja ela, sem uma aula me direcionando, que elas eu acho que são muito fundamentais. Em relação às apostilas. Bom, apostilas é um tema bem polêmico, tá? Porque nós, estudantes de medicina, nós temos um tempo bem exíguo, né? Temos internato, trabalho, etc. E às vezes fica muito difícil de ler as apostilas, né? Então, se há algo que você possa negligenciar no estudo, talvez seja as apostilas, mas não todas. Por mais completa que a aula do seu cursinho seja, tem determinados temas que são muito espinhosos. Tem temas que exigem, sei lá, 2, 3 páginas de explicação para que você entenda a nuance do processo. Por exemplo, tem alguns subtópicos da nefrologia, por exemplo, que a aula pode não ser o suficiente, porque é um tema um tanto quanto complexo às vezes, e ler as apostilas ajuda bastante. Assim, no mundo ideal, né, se nós tivéssemos tempo para fazer tudo, seria o ideal nós lermos todas as apostilas. Mas, por exemplo, eu no meu primeiro ano, eu consegui ler 85% das apostilas, enquanto no segundo ano, vamos dizer assim, eu li acho que 20%, assim. Não dei conta pela carga de estudos que foi acumulando e as revisões também. Então, as apostilas são um ponto polêmico, mas se der tempo de você ler, eu recomendo a leitura. Bom, a respeito, então, das questões, né? As questões são um ponto fundamental. Primeiro porque, assim, você pode entender, por exemplo, que a síndrome nefrítica é oligúria, hematúria, edema, mas não é assim que vai cair lá no enunciado da questão, né? Os autores têm diversas formas de mostrar aquilo que eles querem perguntar, mas nunca vai ser tão explícito assim, nunca vai ser um vocabulário tão médico assim, né? Então, resolver as questões é fundamental, primeiro, porque você vê como de fato o examinador quer que você entenda aquele assunto. Também as questões podem se repetir, ipsiliter,
inclusive, muitas vezes acontece isso, de uma banca pegar uma questão de outra banca. Então é fundamental a realização de questões. Bom, como eu fazia? Bom, eu realizava aproximadamente umas 30 questões por dia, tá? É um número expressivo, mas que, assim, se você se dedicar, acredito que seja possível. Eu dividia da seguinte forma: 15 questões eu fazia por dia dos temas que eram dados na semana. Vou dar um exemplo. O seu cursinho, na semana 1, ministrou a aula de glomerulopatias e de trauma. Então, o que é que eu fazia? Eu dividia as questões para, por exemplo, realizar 15 questões desses 2 temas por dia. Então, eu fazia, por exemplo, 7 questões de glomerulopatias e 8 de trauma. E assim sucessivamente. Então, eu sempre dividia para ficar uma tarefa mínima diária. E além dessas 15 questões do tema que era dado na semana, eu fazia também 15 questões de provas antigas, de bancas que eu tinha interesse. Porque é muito importante também para a nossa memória que nós revisemos de forma ativa e espaçada, né? Ativa quer dizer que você vai tentar recuperar aquela informação na sua memória, e espaçada ao longo do tempo. Então, você tem que ver várias vezes a mesma coisa até que o conceito seja sedimentado. Por exemplo, tem conceitos que eu levei umas 16 revisões, 17 revisões para, de fato, entrar aquilo na minha mente, né? Então, realizar 15 questões por dia de conceitos assim aleatórios, digamos, né, que quando você pega a prova na íntegra, você não sabe qual vai ser o tema, ao contrário de realizar as questões ali do tema que é dado na semana do cursinho. Então, quando você pega questões aleatórias, você também é menos induzido, não é? Porque você acaba, ao realizar questões da semana, você já sabe que o tema é aquele. Então, ao realizar questões de provas anteriores, você não sabe qual é o tema da questão e também ajuda no processo de revisão. Todos os dias, galgando a passos curtos, mas no final, para ter um êxito, né? No final. Então, recapitulando, é isso. Então, foram 15 questões por dia dos temas que eram ministrados na semana, com 15 questões por dia de questões randômicas, né? Questões das bancas que eu gostaria, das provas anteriores dessas bancas. E eu dividia, isso dava 30 questões por dia. Eu fiz isso durante os 2 anos que eu estudei. Beleza. Isso aí, questão é fundamental. Mas tem outra coisa que pode ser tão fundamental quanto, que é revisar por flashcards. Porque é o seguinte, num flashcard você consegue resumir o conceito de várias questões diferentes. Vou dar um exemplo. Você pode resumir 100 questões de síndrome nefrótica, do tratamento de síndrome nefrótica, num só flashcard. Então, isso otimiza muito a sua revisão. E o ideal é que você revise também os flashcards todos os dias, tá? E de maneira espaçada, ou seja, todos os dias do ano, aí ao longo de 1 ou 2 anos, para que vá martelando aquele conceito. Você vê à frente do flashcard, por exemplo, síndrome nefrótica, tratamento, você vai tentar lembrar, né? O que é que eu posso fazer? Diurético, opa, diurético tem que ter cuidado. Se for lesão mínima, responde muito bem a prednisona. Então, tudo isso você vai, ao longo do tempo, memorizando esse detalhe, tá? E eu utilizava a ferramenta Anki, tá? Para revisar os flashcards ao longo do tempo, porque ele te facilita muito. Porque, por exemplo, se você errar, ele te coloca o flashcard em 5 dias para tu revisar de novo. Se tu acertar, ele coloca para 2 meses depois. Então, você não tem que se preocupar com essa organização. Ele já organiza tudo para você. Os flashcards dão um certo trabalho, realmente, para confeccionar, né?
eu confeccionei os meus e, inclusive, estou disponibilizando muitos de maneira gratuita aí no link do meu Telegram, que está na biografia, né? Na bio do Instagram, tá? E o ideal é revisar todos os dias. Para vocês terem uma noção, eu revisava aproximadamente 100 flashcards todos os dias, que dava aí uma média de 1 hora diária revisando os flashcards, que são muito importantes, tá? Então, aliar a resolução de questões com a revisão de flashcards todos os dias, eu acho que é a melhor maneira de revisar e sedimentar os conceitos, tá? E a respeito de provas na íntegra. Bom, provas na íntegra são fundamentais, porque primeiro que você treina o tempo, porque você só vai ter 4 horas para realizar uma prova de 100 questões, o que dá mais ou menos uma questão a cada 3 minutos. Tem as questões de preventiva, por exemplo, que você pode demorar muito, porque pode exigir cálculo matemático, interpretação. Então é muito importante treinar a resolução rápida de questões, né? E também a prova na íntegra, realizar a prova na íntegra semanalmente, de preferência, é muito importante porque você vê a melhor maneira de você realizar aquela prova no dia da sua prova de fato. Por exemplo, eu descobri que o meu rendimento é melhor se eu fizer a prova de trás para frente. Então, começo por preventiva e termino por clínica médica. Eu rendo melhor assim. Muito em função de que preventiva tem muitos cálculos matemáticos, tem também muita interpretação textual. Acaba que você vamos dizer assim, com o corpo ali mais fresquinho, né? Você acaba conseguindo não cair em tantas cascas de banana, consegue calcular a tempo, né? Todo o cálculo matemático necessário. Então, é isso. Prova na íntegra é para você treinar o tempo e também para ver como você vai executar a resolução de questões no dia da prova. Eu sugiro começar por preventiva pelos motivos que eu elenquei. Bom, eu gostaria de falar a respeito de um tema bem relevante, que é a priorização dos temas mais recorrentes, tá? Priorização no sentido de que você tem que imaginar que você vai ser o seu próprio examinador. Você tem que se botar na cabeça do examinador. Qual a probabilidade do examinador cobrar esse conceito? Esse conceito cai em outras bancas? Cai todos os anos? Qual a relevância de eu gastar TP, gastar energia mental para decorar esse conceito, memorizar esse conceito ou entender esse conceito? Então, você tem que memorizar e entender aquilo que é necessário. O que não é necessário, infelizmente, você só passa e aí, se cair na prova, vai ser uma questão que muita gente vai errar. Então, é melhor memorizar o que sempre cai do que memorizar um TNM que cai uma vez a cada 10 anos. Então, esse conceito é muito importante, porque a gente não tem todo o tempo do mundo, certo? A gente tem um tempo exíguo para estudar e não dá para tentar memorizar tudo. Senão, não vai dar. Realmente, não dá. Em relação a mnemônicos, eu gostaria de falar a respeito de mnemônicos, porque mnemônicos são perigosos. Porque se você achar, por exemplo, que eu tenho uma memória muito fraca, eu não vou conseguir memorizar esse conceito, e começar a mnemonificar tudo, pode ser que você não consiga lembrar nem do mnemônico, né? Então, eu sou partidário da ideia de que você só tem que fazer mnemônicos ou usar os mnemônicos do seu cursinho ou de outra pessoa se esse mnemônico realmente ajudar a memorizar um conceito bem complicado de memorizar, né? Por exemplo, os critérios de Hanson são bem difíceis de memorizar sem uma ajuda. E cuidado em tentar mnemonificar tudo, que aí pode acabar saindo, tiro pode sair pela culatra aí, né? Fazer mnemônico só para aquilo que é estritamente necessário, beleza? Então,
eu vou resumir aqui para vocês, certo? Tudo que eu falei. Quais foram os meus métodos de revisão e que eu indico para vocês? A realização de revisões com flashcards todos os dias. Eu revisava 100 flashcards todos os dias. A realização de questões todos os dias. Eu realizava 30 questões todos os dias. E a realização de provas na íntegra também. Eu realizava uma por semana, mais ou menos, tá? Então, é isso. Meus métodos de revisão basicamente foram flashcard e questões, que são métodos ativos de revisão, né? Que você força bastante o seu intelecto aí para tentar voltar a informação, né? E é isso. No mais, se vocês tiverem outras dúvidas ou quiserem ter acesso aos meus flashcards, podem entrar no link aí da bio do Instagram, que é o grupo do meu Telegram, tá? Tranquilo. Valeu, pessoal.